Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023. E o evangelho que a igreja nos propõe nesta terça-feira, 11ª semana do tempo comum, é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, neste evangelho de hoje, Jesus nos traz a sua sentença: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É uma ordem. É uma ordem que Jesus nos dá. Mateus capítulo 5, versículo 48. Meditamos essa ordem ontem e sempre aqui no nosso canal eu trago esse pensamento de Mateus 5, 48. A ordem que Jesus nos chama a santidade. Jesus nos ordena sermos santos. Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui em Mateus 5, 48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. As Sagradas Escrituras todas se resumem nessa sentença: sede santos. É por isso que Jesus nos chama a santidade lá em Levítico, no começo das Sagradas Escrituras. Jesus nos chama a santidade aqui no Evangelho, no ponto ápice, no alto da montanha. E literalmente no sermão da montanha, no ponto mais alto da Sagrada Escritura, do Evangelho, Jesus nos chama a santidade. Mateus 5, 48. E lá no final das Escrituras, na primeira carta de Pedro, mais uma vez, o Espírito Santo coloca nos lábios de São Pedro esta ordem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Por que Deus nos chama a ser santos? O livro dos Hebreus vai dizer que sem a santidade ninguém verá a Deus. Deus nos criou para que contemplássemos a sua glória pelos séculos dos séculos. Deus, a Trindade, transbordou de amor e criou a humanidade. Tudo que existe foi criado em prol do homem. A água, o fogo, todos os elementos da natureza, a noite, o dia, os animais, esse mundo, o planeta Terra, tudo foi criado para o homem. Para quê? Para conduzir o homem a Deus. Para que Deus fosse amado pelo homem e tivesse assim acesso à eternidade, à vida eterna. O homem ofendeu a Deus, optou pelo pecado. E assim as portas do céu foram fechadas. O homem não tinha mais acesso a Deus. Então o próprio Deus, vendo que o homem não podia ir a ele, Deus se fez homem, veio a nós na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, morreu na cruz e reabriu, pela sua morte de cruz, ele reabriu as portas do céu para a gente. Só que para entrar no céu, precisamos ser santos. Precisamos ser santos. Sem a santidade ninguém verá a Deus. A santidade é a nossa vocação primeira, é o nosso primeiro chamado. A santidade é o nosso ingresso para entrar no céu. Você precisa ser santo, você precisa ser santa. A santidade precisa ser a seiva, o sangue que corre nas suas veias. Mas o que é santidade?
O que é a santidade? O Evangelho de hoje, Jesus nos explica o que é a santidade. Se ele termina aqui no versículo 48, dizendo que devemos ser perfeitos, ou seja, devemos ser santos, como o Pai é santo, daí a gente infere que a santidade é o Pai. O Pai é santo. Então a santidade é Deus. Mas quem é Deus? Na primeira carta de João, o evangelista vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é santo e se a santidade é Deus e Deus é amor, logo, a santidade é o amor. Ser santo é amar. Mateus capítulo 5, versículo 43. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderá odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Você está entendendo? Amai vossos inimigos. Amais. Versículo 46. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? E depois no versículo 48, portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A santidade é amar. A santidade é amar. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Amar. E o que é amar? O próximo como a mim mesmo. Eu busco sempre o que é bom para mim. Não é assim? Você não busca sempre o que é bom para você? Você não busca aquilo que é bom para a sua vida? Amar ao próximo é fazer o bem ao próximo. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento é buscar o reino de Deus e a vontade de Deus. Com tudo que você tem e com tudo que você é. Quando o Deuteronômio fala com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, ou seja, com tudo que você tem, tudo que você é, ame a Deus, busque a Deus e a vontade dele. Porque aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então aqui a gente resume a santidade. O que é a santidade? Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amar a Deus é obedecer e guardar os seus mandamentos. E amar ao próximo, o que é? É fazer o próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Amar o próximo como a mim mesmo. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Examine a sua vida. Você está apto a entrar no céu hoje? Se você cumpre os mandamentos de Deus, se você faz tudo o que determina a lei de Deus, você ama a Deus. Se você faz para o próximo somente aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo, você ama o próximo. Se você ama a Deus e ama o próximo, você é santo. Agora, se olhando para a sua vida, você percebe que ainda em muitos aspectos da sua vida, você ainda não tem vivido os mandamentos de Deus. Busque o sacramento da penitência, busque a confissão, se confessa e luta contra o pecado, meu irmão. Muitas vezes vamos nos confessar e, infelizmente, o pecado vai retornar em nós, porque o pecado é como um câncer. Às vezes a pessoa faz a radioterapia, a quimioterapia, e depois de alguns anos o câncer volta, e aí a pessoa tem que fazer de novo a radioterapia, a quimioterapia, não é assim? Tem que fazer o tratamento de novo, porque o câncer voltou. Assim também é o pecado é um câncer. Assim como o câncer mata a vida do corpo, o pecado mata a vida da alma. Por isso, se você não está vivendo os mandamentos de Deus, o pecado vai te matar, meu irmão. Então, o mais rápido possível, corra para a quimioterapia, corra para a radioterapia, vai receber o sacramento da confissão, vai se confessar. E assim como a pessoa tem que fazer várias sessões de quimioterapia, várias sessões de radioterapia, vamos ter que nos confessar várias vezes, pelo menos uma vez por mês. No mínimo, uma vez por mês, nós precisamos nos confessar. Vai fazer uma boa confissão. E luta para não mais pecar. Confessa com o desejo e a determinação de não mais pecar. E luta para não mais pecar. Com relação ao próximo, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim mesmo. Sempre se olhe no lugar do irmão. Em determinada situação, quando uma pessoa precisar de você, quando você tiver que tomar uma decisão sobre a vida de alguma pessoa, pense: se fosse eu no lugar dele, o que eu gostaria que fosse feito para mim? E se até hoje você não tem feito isso, que também isso seja matéria para a sua confissão.
confessa também esse pecado de não ter amado o próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa vocação. É assim que vamos entrar no céu. Só quem é santo entra no céu. Sem a santidade ninguém verá Deus, vai dizer a carta aos Hebreus. O céu foi feito para você? Foi por você que Deus morreu na cruz. Que a morte de Jesus na cruz não seja em vão na sua história, mas que a morte de Jesus seja aproveitada por você. Existe a redenção aproveitada e a redenção oferecida. Jesus nos oferece a redenção. Cabe a nós aproveitarmos essa redenção que Jesus nos oferece na cruz. Como que nós aproveitamos? Amando. E o que é amar? Amar é viver os mandamentos de Deus e fazer para o irmão aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Essa é a senha do céu. Essa é a senha que abre as portas do céu. Cumprir os mandamentos de Deus, fazer para o irmão aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Segue essa senha. Que Deus te abençoe. E vive Maria Imaculada.